Bem-vindos ao podcast Norma Melhorança. Sejam muito bem-vindos nessa segunda aula do curso da Metacomunicação. Com a finalidade de preservar o sigilo e o anonimato dos meus alunos, apenas serão gravadas nesse podcast, na edição, os meus comentários e a teoria, a parte teórica, e não depoimentos e algo que possa comprometer o sigilo do meu aluno. Bom, essa aula, então, ela é dedicada a sonhos, porque esse é o primeiro pilar, né, para uma entrada direta para o inconsciente. Ou seja, a metacomunicação vai usar sempre a forma para chegarmos no conteúdo. E não tem forma que traga na sua síntese de uma forma tão precisa quanto os sonhos, porque ele traz, nós sabemos que enquanto o corpo está parado, a mente está ativa, sonhando na fase REM do sono. Então, nessa fase REM, nós estamos em estado de delírio, porque estamos parados, o corpo, enquanto a mente se movimenta, né? E nessa fase, nós não teremos uma química que faz com que nós memorizemos, que é a química da noradrenalina. A noradrenalina é que faz com que nós tenhamos a lembrança do que almoçamos ontem. Mas se na fase REM nós não temos noradrenalina, então ao acordar você dificilmente reterá o sonho. Alguns você consegue reter, mas digamos assim, os mais enigmáticos, aqueles que trazem no seu bojo a dificuldade da própria consciência ou do ego querer reter aquilo, por falta dessa química, nós conciliamos duas situações: a resistência a aceitar aquela questão que o sonho está trazendo, bem como não temos a química necessária para isso. Então, como que eu faço para sonhar e manter o meu contato com o meu sonho? A noradrenalina, ela volta a estar ativa no cérebro à medida que haja movimentos corporais. Então, se eu começo a movimentar o dedo ou o rosto, naturalmente a noradrenalina começa a se instalar em detrimento ao sonho que vai embora. Então, quando eu acordo, ainda com a imagem onírica viva, eu permaneço sem fazer um movimento, sem nada. Lembra lá atrás, Vera, que uma vez você falou isso numa aula? Acho que você lembra, né? Olha, eu descobri uma coisa bem bacana. Se a gente não mexer nada, a gente retém o sonho. E é verdade, é isso mesmo, tá? Então você não movimente um dedão, nada, e fique com aquela imagem. Saiba que como o ego, a consciência e o inconsciente, os elementos das defesas são antíteses, são opostos, o que acontecerá? Acontecerá um duelo. Imediatamente eu já estarei intervindo na imagem onírica que aparece. E normalmente eu quero atender essa imagem diante, agora voltamos para o Freud, aquilo que o Freud tão bem falou. Os sonhos é a representação do desejo. Se eu desejo ganhar na loteria, eu vou dizer, olha aí, esse sonho me trouxe um número X, então esse número eu vou jogar hoje porque é certo que vai dar na loteria. Porque o meu desejo é aquele, e muitas vezes o que eu estou recebendo é uma data ou é um número que tem a ver com o simbólico, porque o sonho traz uma linguagem hermética do símbolo, não traz a imagem cognitiva e racional da racionalidade. Então, por isso que nós falamos, os meus sonhos não tem nada a ver uma coisa com a outra,
é tudo coisas que não tem nenhum sentido. Por quê? Porque a linguagem é outra. É a mesma coisa você embaralhar um monte de signos do alfabeto para um índio que lê em outro alfabeto, que não lê, ou que não tem como a questão da escrita, e dizer para ele qual é o significado dessa letrinha aqui, o A. O que significa? Não tenho a menor ideia. Mas nós sabemos que o A, com o B, com o E, com o C, o E e o D, vai dar o abecedário. Tem códigos. Os sonhos têm símbolos próprios que nós temos que tentar alcançar. Então, por isso, Milene, que é uma grande oportunidade, o sonhário, porque você vai receber um alfabeto individual, com poucas nuances coletivas. Esse alfabeto, você, ao longo da sua vida, vai decodificar muito ele. Por isso que os sonhos são recorrentes, por isso que muitas vezes eu recebo puxões de orelha, ou eu estou ficando arrogante, onipotente, porque eu acho que eu sou a maioral e sei muito dos meus sonhos. Ou enfim, todo esse movimento egóicos, nós vamos, o self vai nos apontando direções. Nós temos um grande professor, nós temos um grande terapeuta dentro da nossa psique. E esse código, eu vou pegando essas letrinhas e decodificando ao longo da minha vida, errando, acertando, reaprendendo, recodificando, porque uma coisa é o que eu sonhava com barro quando eu tinha 20 aninhos. Veja que barro também é sinônimo. Algumas pessoas mais antigas, principalmente nordestinas, Vera, muitas vezes falam, eu fui obrar, ou eu soltei barro, porque também faz uma aliança com fezes, ou a fase do bebê, da criança, quando ela mexe na areia e mexe no barro. Então, esses códigos é o que você falou, ao longo da tua vida você vai tirando esses códigos que tem a ver contigo. Então, barro para Vera tem um significado que ela está em pleno trabalho de decodificar. Barro para Elisângela nós não sabemos o que é. Para Elba também não sabemos, para Fabiana, para Milene ou para mim. Então, essa linguagem é uma linguagem própria do sonhador. Por isso eu não devo interpretar. Na metacomunicação, nós não interpretamos. Nós vamos da forma para o conteúdo. Então eu pergunto, Vera, para você, qual é o significado nessa tua longa caminhada de autodescoberta? O que significa para ti barro? Eu posso dar aqui essa visão, por 35 anos que eu trabalho com a metacomunicação e com sonhos, eu posso aqui ampliar a visão de vocês. Mas quem especificamente vai dizer barro, como a Vera há pouco agora escreveu no chat, barro para mim significa construção, né? A gente põe um pouquinho de... ótimo, você está vendo lembra sempre que quando nós olhamos para o inconsciente, ele é ambíguo. Sempre. A linguagem do inconsciente não é a linguagem lógica, racional e focada da racionalidade. Ele é ambíguo. Se ele é ambíguo, qual é o lado que a Vera tem que ser convidada a olhar que ela possa fixar? Barro para mim é construção, e qual é o lado escuro, o lado sombrio, o lado que você não vê? É da Vera, mas também é nosso, de cada um de nós. Essa noite meu sonho mostrava uma estação de trem. O ego, meu desejo é querer encontrar que nessa estação de trem
tenha situações desse momento de circunstâncias da minha vida. Mas qual é o lado que eu não enxergo? Qual é o lado ambíguo, ambivalente que eu não sei? E que o self está falando, o trem está de partida, eu pulo uma catraca e entro rápido. Quer dizer, eu pego o trem quase na partida dele. Não sei. Pode ser que daqui uma semana eu compreenda, pode ser que daqui a 10 anos eu compreenda, pode ser que eu compreenda ainda no dia de hoje, até o transcorrer do final do dia, eu saberia alguma coisa a respeito disso que o meu desejo, ego, deseja, quer, mas que eu não sei. Então, você tem que trabalhar o tempo todo com a racionalidade, a intelectualidade, puxando o tapete. Constrói algum pensamento e imediatamente olha para a sombra dele. Tá? Se nós estamos, Milene, há pouco você falava, um grupo, uma roda onírica em que se falam de sonhos. Ótimo, é maravilhoso. Eu sugiro muito isso para a parte de educação, de escolas, né? É excelente esse exercício. Por quê? Porque me põe nesse construto que eu estou agora colocando. Um construto que não é rígido e nem fechado. Ele respeita a ambiguidade do inconsciente, que não é lógica, e ele não tem controle fixo, rígido, o que me ajuda no Alzheimer. Por quê? Porque se eu tenho um cérebro fechado, fixo, eu todos os dias almoço às 11 da manhã, eu não viajo a não ser com fulano e ciclana, porque outras viagens eu não faço porque me contrariam e eu não suporto ser contrariada. Cuidado, porque o alemão te pega lá na frente. Por quê? Porque eu tenho que ter um cérebro com vivências novas, com estresse, com sofrimento. Se eu vou enrijecendo e entrando numa acomodação, não combina com a parte do inconsciente, que é ambivalente, ambígua, que ela não é do meu jeito. Então, por exemplo, se eu só decodifico quando o sonho é espiritual, ou eu só decodifico quando ele avisos do amanhã, né? Ele é probabilístico de algo que poderá vir. Tudo eu vejo como probabilístico. Errado? Não. Ele não pode ser fixo. Ele é água. Ele é volátil. Ele, quando eu estou à direita, ele já está indo à esquerda. Veja, todo sonho traz um enigma, pegando as palavras agora da Vera. Primeiro, voltando, esse é o princípio da filosofia. A filosofia, ela não tem como o foco, o objetivo dela ser alcançado X ou YZ. A filosofia tem que não está na resposta, a busca da filosofia, a busca filosófica, está no caminho, está na pergunta. Então, isso que a Vera há pouco fez o movimento, ele é filosófico. Vamos olhar para outra direção, não vamos somente olhar na direção do desejo, do que eu quero saciado. Eu gosto muito de perguntas para os meus pacientes e para mim assim, o que eu não sei disso? Você está me relatando um sonho que aponta a direção de estação de viagem. O que você não sabe disso, dessa imagem onírica que o teu self escolheu para te mandar? O que nesse momento você olha menos para ir? Como um bom vinho, você deixa a pergunta para ela criar corpo, para ela criar densidade. Uma hora vem, eureka, putz, eu não olhei tal coisa. Ou, estou no imbróglio, não consigo decodificar. Lembre-se que os elementos do enigma,
não cessarão de vir, noites após noites. Então não é só a esfinge com Édipo que faz a pergunta do enigma. Todas as noites nós recebemos imagens oníricas que têm um enigma que deverá ser decodificado, ou a tentativa de decodificação pelo ego. O fato de eu fazer isso já me proporciona grande saúde mental, grande prevenção a doenças do cérebro. Eu vejo muitas vezes pessoas fazendo, cientistas principalmente, fazendo exercícios de palavras cruzadas, idiomas a mais, dizendo o quanto isso fortalece a prevenção ao Alzheimer. Eu penso que não há nada mais preventivo para a lucidez, para você chegar até o final da sua vida lúcida, do que um contato com a ambivalência, a ambiguidade, o não saber e o respeito a um lugar que recua para a noite, enquanto você está na vigília e está racional e inteligente, e essa parte recua. Mas como o Freud muito bem colocou, é a via régia, direta, é a via que vai imediata para o inconsciente, são os sonhos. Na introdução da terceira edição da análise dos sonhos, da interpretação dos sonhos, ele colocou que a mais valiosa das descobertas que tive a sorte de fazer. Um insight como esse nos é dado apenas uma vez na vida. Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos, 1900, página 23. Gozado, né? Nos é dada uma única vez. Ou seja, tudo mais que ele construiu é nada perto dessa sacada, que é a relação direta com o inconsciente. Como eu não uso somente o Freud, com todos a mecânica, né, do sonhar, eu vou também buscar hoje os povos originários, eu vou buscar muito Jung com o self e com o inconsciente coletivo. Vocês vão ter, hoje nós temos, 2023, uma amplitude teórica para caber nos sonhos, porque na realidade cada teoria ela é pequena perante a abrangência dos sonhos. Os sonhos, na nossa atividade mental, abarca absolutamente tudo da nossa vida. Tudo. A vigília do dia anterior, probabilísticas do amanhã, espiritualidade, fenômenos físicos da natureza, como a pandemia, como tsunamis, abarca contos, folclores, aspectos culturais do mundo que eu vivo, questões. Uma vez uma paciente sonhou com a baleia vermelha. Eu falei, baleia vermelha? Na época eu estava vendo, assustando as crianças, a baleia azul. Baleia vermelha? De onde vem isso, né? Aí falei para ela, procura no Google, baleia vermelha. Pá! Baleia vermelha era algo acontecendo numa contra-reação à baleia azul das crianças, papapá, e o inconsciente dela já sonhou com a baleia vermelha. Então nós, aqui na racionalidade, nem sabemos o que está. Então não tem uma teoria, você pega freudiana, junguiana, dos povos originários do Krenak, não tem nenhuma teoria que vai nos dar, vai fechar a capacidade do que os sonhos tratam. Não.
ele é muito abrangente. Então, eu não posso criar uma teoria pequena, né? As teorias são pequenas perante a abrangência dos sonhos. Os sonhos, ele é o nosso farol, ele é o lugar que vai... eu me lembro de um sonho que eu tive muito rapidamente, alguma situação de acidente, na época da pandemia. Eu falei, não saio de casa, como é que vai ter um acidente estranho? Mas tudo bem, quem sou eu para questionar o meu inconsciente? E quando foi no final da tarde, eu peguei o lixo, fui levar até o local do lixo. Quando eu saio da minha porta, o apartamento da frente, que tem um cachorro enorme, brabo. Quando eu saio com o lixo, com a mão toda ocupada de lixo, o cachorro veio na minha direção. Eu só gritei pro cara, cachorro! E o cara salta sobre o cachorro, segura o pescoço, e aquele susto enorme. Quando eu voltei do sonho, falei, nossa, um acidente. Preste atenção, a probabilística de alguma coisa. É premonitório? Vamos perguntar. A gente não usa essa expressão, Milene, você que trouxe uma entoação mais espiritualista, tá? Porque não sei se vocês perceberam na fala da Milene, que tem uma entonação mais espiritualista dessa roda de sonhos que esse grupo de mulheres fez. Ok? Não sei se é o Belisângela, ou Fabiana, ou Vera, ao escutarem, mas o que nós estamos fazendo aqui é um treinamento da escuta para alcançarmos áreas mais ampliadas do que a pessoa está falando. Você pode, esse é teu caminho, né? E eu respeito sempre o caminho individual. Ele é norteador, né? Algo aciona dentro de você para fazer esse caminho. Então, em hipótese alguma, eu quero interferir no teu caminho, apenas vou puxar a sardinha para o meu lado. Junto a todo esse caminho que você já está percorrendo, inclua o self como um centro organizador que está dentro do seu aparelho mental e que nasceu contigo. E que você, aqui na metacomunicação, vai desenvolver a sua relação com essa instância que caminhará sempre nesse percurso de dentro para fora, e que eu sou uma pessoa bastante voltada também para a espiritualidade. Eu acredito que com a morte física, essa instância maior desenvolvida através desse nosso corpo animal será o nosso farol, né, de cada um aqui, tá? Muito bem. Mas a Vera colocava o enigma. O enigma, por que ele não nos chega entregues? Por que ele não é entregue diretamente? Por que ele chega por uma via, outra, pela lateral, por trás, por movimentos enigmáticos, metafóricos, né? Segundo Freud, ele vai passar pelo menos por duas camadas, por duas instâncias de resistência. Porque ele não nos é entregue diretamente. Você imagina que um ratinho que é colocado dentro de uma gaiola que tem uma grande serpente está sonhando. Você sabe que todos nós sonhamos. Tudo que é vivo sonha. Não sabemos se as plantas sonham, mas até uma mosca, por questões de milésimos de segundos, sonha. Aquele ratinho, se for entregue para ele que naquela semana ele será devorado pela serpente, ele aguenta? Ele não aguenta. Eu estou trazendo uma dura realidade, né? É uma cena que eu vi, por exemplo, num local que me impactou tremendamente. Isso é outra forma de sonhar
que é um sonho dentro da vigília. Alguém falou, agora eu já perdi quem falou isso, mas uma de vocês falou que se lembra do sonho, não se lembra dos sonhos. Alguns sonhos retém, outros não. A nossa mente, ela é permanentemente imagens oníricas. Nesse momento agora, se nós fecharmos os olhos, vocês vão captar algumas imagens. Só que quando eu estou na vigília, a racionalidade e a inteligência vai à frente e os símbolos e os sonhos com as imagens oníricas, o Jung vai chamar de diurnas, vão para trás. Se eu entrar nesse momento em meditação, eu capto as imagens oníricas que vão saltar na minha mente. Ok? Então, permanentemente nós sonhamos. Por isso que a meditação colocada no Oriente, de que você tem que fazer com que não haja nenhuma imagem, ela é absurda para nós, ocidentais. Eu não conheço a mente oriental. Oriental no sentido de quem vive sobre a cultura do Oriente, tá? Mas nós, ocidentais, a nossa mente permanentemente tem imagens. Se você tentar segurar a mente, as imagens, você adoecerá. Tem estudos, você pode morrer em 15 dias, em 2 semanas. Então você não brinque. Por isso que é tão difícil para todos nós fazermos uma meditação de uma orientação que não é do homem ocidental. A nossa maravilhosa budista, eu tenho uma meditação aqui, com a primeira fala dela, dizendo que isso é impossível, que não tem como você segurar as imagens oníricas. Então, depois, vocês no meu podcast, eu não sei se todas aqui já se inscreveram, seria bom se inscreverem no podcast, porque aí eu não tenho que toda hora estar passando o podcast, eu só aviso e vocês vão até ele. Ali eu tenho uma meditação voltada para o ódio, que é esse momento presente que nós estamos vivendo no coletivo, e eu tenho uma meditação que vai ter a mensagem dela, né, A Monja Coen? Monja Coen, isso. Coen, né? Eu acho que pronuncia mais Coen, né? É C-O-E-N, Coen. Ela é a primeira a dizer, isso não existe para nós. Então, quando você fecha os seus olhos e entra em meditação, nessa meditação eu faço um trajeto para que vocês possam ir ao encontro dessas imagens, que essas imagens oníricas, elas são imagens do dia da vigília que vocês podem ir extraindo códigos do simbólico, porque não cessa de chegar para nós. E o enigma disso, e os sentimentos disso, e como na minha identidade, que é um grande mosaico, em que eu tenho losangos, quadrados, círculos, várias partes que eu ainda não decodifico, na meditação e nos sonhos, nessas imagens da vigília, que em meditação eu capto, ou as imagens oníricas que me vêm à noite, porque aí o ego dorme, não tem noradrenalina, e o inconsciente se faz totalmente presente na linguagem hermética e enigmática dele, eu vou preenchendo o grande mosaico da minha identidade, que não é permanente, que está sempre num processo de que virá. Então, qual o enigma do meu sonho que falava de uma estação e de um trem que tem o modelo daqueles trens da Europa, a catraca também, lembra uma catraca bem própria das estações de trem da Europa, que ele é um trem antigo, ou quem sabe dos Estados Unidos, aquele trem que atrás
dele, você tem um lugar que os fumantes iam lá para trás para ficar fumando num tipo de uma varandinha. Então eu entro no fundo dele, eu salto a catraca e pego ele de partida, ele partindo. Qual é o enigma? O que será que ele está tentando me dizer? Quando a Vera fala, eu sonho com barro, uma das palavras que ela diz no meio das frases que ela vai falando do sonho dela, ela vai dizendo, eu não sinto nojo, só me tem né? Ela não traz a palavra, mas tem alguma coisa ali, porque é um barro, inclusive, dentro de casa. Qual é o enigma? O que está implicado de que eu sei que tem a ver com os desejos que eu encontro dentro do meu ego, da minha consciência, e quais que eu não alcanço, que ele está em questão, tá? Mas vou dar pelo menos os pontos principais. Por favor. Tá? Mas o que está em supremacia aqui nesse momento é esse teu testemunho, né? Isso que você está vivendo e isso que nós todos estamos tendo o privilégio de ver acontecendo o inconsciente, né? Que foi via sonhos. Esse é o pilar que eu falo que nós temos pelo menos 3 grandes pilares iniciais para entrarmos dentro do inconsciente. Muito bem, o Freud lá atrás nos mostrou como a resistência, que nós temos que, o enigma para chegar ao nível da consciência, ele passa por 2 camadas de resistência. Então não é por acaso, por isso que nós estamos vendo das palavras da Vera, ao vivo e a cores, né? A resistência a ter que fazer o contato com uma dor que pode ser enlouquecedora, que precisou de todos esses anos para se acessar esse lugar. Então não que bonito, Elba, que bonito. Bonito. Então não isso que o Freud intuitivamente percebeu e colocou na teoria. Nós estamos falando de grandes sonhos, poderiam ser sonhos como essas fantasias oníricas, sonhos diurnos, né? Mas não, nós temos que diferenciar pequenos sonhos que estão o tempo todo se comunicando com a gente. Veja que a nossa mente ocidental, eu só posso falar de cima do nosso funcionamento mental, eu não tenho como falar da parte oriental, mas na nossa mente ocidental, nós estamos o tempo todo sonhando, tanto quanto o coração vai do primeira batida de nascimento até a morte, vai bater o tempo todo. Então nós temos uma mente funcionando o tempo todo e um coração que funciona até a sua morte. Então veja, o Freud nos deu muito claramente que essas 2 barreiras de resistência faz com que o enigma seja entregue pela lateral, pela janela, não pela porta principal. Ele não chega ele chega pelos fundos, como no meu sonho do trem. Eu entro pelos fundos, eu não entro pela porta da frente, nem naquelas portas que se abrem na lateral da estação. Porque exatamente, ou porque o ego, a consciência não aguenta, ou porque precisamos que seja assim para termos defesas para não enlouquecermos, para suportarmos o cair do segundo pilar que eu trouxe para vocês, que o segundo pilar será os sentimentos, né? E no meio dos sentimentos e emoções, a dor constituinte, a dor que nos faz, aparelho mental, que nos faz seres em dever. Então, os sonhos, ele é um veículo, né, que vai nos trazer essas 2 camadas de defesas e resistências, que vai entregar o enigma de forma
a própria palavra já diz, enigmática, difícil de compreensão pela consciência, que eu tenho que usar a filosofia para me fazer perguntas dos seus lados contrários do que eu não estou vendo, para poder me aproximar do enigma. Enigmas que serão decodificados imediatamente, enigmas que serão medianamente decodificados, enigmas que vai se levantar anos para eu uma hora decodificar, que abarca todos os aspectos do mundo vivente, tanto meu pessoal quanto de coisas que eu não tenho nem conhecimento, que me chegam via inconsciente coletivo, fenômenos, internet. Imagina. O Freud, eu quero dar Freud e o Siddhartha Ribeiro, bem rapidinho. O Freud vai dizer que nós temos, na imagem, ela é sobreposta a uma outra. Então, eu vou ter sobreposição de imagens para disfarçar o enigma. Então, eu sonho, por exemplo, com o meu chefe, o meu professor, que no fundo tem uma verruga que me lembra meu pai, mas ele usa a caneta do meu avô. Ele está com imagens sobrepostas para disfarçar o enigma apresentado. Lembra que a esfinge pergunta para Édipo, o que é o que é? E ao alvorecer anda de 4, no meio do dia anda de 2, de 2 pernas. Bom, eu já estou respondendo, né, o enigma. E no final do dia anda de 3. E o Édipo, então, diz, é o homem, que quando gatinha, depois anda sobre 2 pernas e no final da vida anda com a bengala. E aí a esfinge se desespera e se mata, e o Édipo ganha Tebas como rei, porque ele conseguiu fazer correr a esfinge que devorava todos que ali passava. Ela soltava um enigma para ver se a pessoa se conhecia, a pessoa não se conhecia, e o Édipo, que tinha ficado tempos, usando a mesma analogia com Cristo, né? O Édipo ficou tempos, depois que ele saiu da tentativa de decodificar o porquê que ele iria casar-se com a mãe e matar o pai, ele se afasta, não volta para Corinto, ainda não está indo para Tebas, e ele fala, eu não vou matar minha mãe, eu não vou casar com minha mãe e matar meu pai, imagina que eu vou fazer um negócio desse. Ele fica muito tempo ali, sozinho, numa solidão enorme, num local mais ou menos desértico, como Cristo também ficou, indagando a si mesmo. E quando ele vai, então, na direção e falou, então não vou para Corinto, porque eu não vou casar com minha mãe, que é isso? Vou matar meu pai, que é isso? Então, que ele se dirige para Tebas, ele então encontra a esfinge, que faz essa pergunta, que alguns dizem que ele respondeu o homem, outros dizem eu, Édipo, né? Assim que sou eu. Eu nasço gatinhando, na metade da minha vida eu estarei sobre 2 pernas e o finalzinho da minha vida eu estarei com uma bengala, ou seja, esse é o homem. Então, o enigma de alguns sonhos nós levaremos muito tempo, outros nós teremos o tempo possível do aparelho mental suportar a dor. Isso que a Vera dividiu aqui conosco é um longo caminho para você, Vera, poder integrar questões sem sucumbir numa forma que teu aparelho mental poderia rachar, poderia não aguentar. Por isso que nós, na metacomunicação, trabalharemos sempre da forma para dentro, para o conteúdo, sabendo que esse percurso nós temos que ter, o Bion fala fé, nós temos que ter fé no inconsciente que nos levará à terra firme, à saúde, à verdade interna e que suporta, tolera. Então, para isso, eu tenho que ter fé que o meu self, eu estarei a serviço do meu self para entender
mensagens enigmáticas que me chegarão à medida que eu posso, e confiar na minha saúde mental e do meu paciente nesse percurso, nesse trajeto. Então, por isso que nós vemos como é importante metodologias e teorias que abarcam a saúde mental. Porque o que não nos falta é teorias que abarcam a doença mental. Não é? Principalmente neurologia e a psiquiatria, que trabalham muito com a patologia, não que não seja necessário, é necessário. É necessário também, porque é uma caixa de Pandora. Nós não temos só os benesses, nós também temos as patologias, né? Mas estamos em cima do horário? Próximo, né? Mas, quem sabe, eu vou ter que esticar um pouquinho na outra aula. Eu não vou conseguir nessa aula dar conta de tudo que os sonhos trazem, tá? Mas eu acho que o mais fundamental eu estou colocando nessa aula. Então, não que a psiquiatria e a neurologia, imagina, não vamos... Gente, é a ciência, está à nossa frente, está caminhando sempre para o nosso mérito, para os nossos benefícios, não é isso. Apenas que quando uma mente se encontra com outra mente, quando o paraanalítico se estabelece na nossa área do mundo psíquico, eu tenho que ter movimentos, digamos assim, de fé e de confiança na saúde mental e no self. Por isso que eu falei, Milene, deixa eu puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Do self, que vai nos conduzir e da saúde mental que isso. Por quê? Porque eu tenho que confiar que na forma eu estarei indo na direção desse barco que será comandado à minha frente para saúde, para a luz, não para sombras e para patologia. Não é? Então nós temos uma vantagem da medicina, que ela está o tempo todo se prevenindo contra patologias e doença e a morte. E nós estamos o tempo todo na direção dessas águas turvas, nesse lodaçal, caminhando no sentido da saúde, da fé, né? O Bion. Se você não tiver a fé que aquilo vai te conduzir para algo que é primordial, que existe uma coesão, nós estaríamos todos indo, né, sucumbindo nesses lodos, nesses anéis de puxar, né, de saúde. Então, só fechando Freud, ele vai nos dar, eu sei que alguns de vocês devem estar com vontade de falar, mas deixa eu só fechar a questão do Freud. E me lembre na próxima aula de eu começar pelo Siddhartha, das fases do sono. Ele vai então colocar imagens sobrepostas, que ele vai chamar de condensação, né? Ele vai condensar um enigma sobre várias imagens. Então essas imagens eu também tenho que olhar sempre com ambiguidade. O que será que está me dizendo essa imagem? Trem. O que é trem? Né? O que é trem para mim? Essa imagem do trem. Sobreposta de Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil não me lembro de ter visto um trem assim. Bom, a condensação. E vamos ter também a figurabilidade, que é a forma dramática de apresentação. Então, essa forma dramática que cria um enredo, e somos todos diretores
personagens. Alguém comentou, eu sonho com um monte de gente que eu não conheço, uma multidão. Todos aqueles personagens fazem parte do teu inconsciente. Tudo isso é você. Alguém um dia falou, mas quer dizer que quando alguém mata alguém, você mata uma multidão. Verdade, você mata uma multidão de elementos do mundo psíquico. Todos são você. Não é? Então, esse lado lábil, né? Esse lado líquido desse meio aquático em que somos inúmeros de nós mesmos, eles são essa parte da figurabilidade ou dramaticidade que o Freud colocou. Na próxima semana, então, daremos continuidade à terceira aula da metacomunicação, sendo que ampliaremos ainda mais o vértice sobre o sonhar e os sonhos. Até a semana que vem.